Você investiu bastante no teu site, mas os visitantes estão sempre reclamando que ele está lento. Vira e mexe você recebe aquele e-mail do Google falando que seu site não está tão rápido. Pois bem, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para quem ainda não nos acompanha, meu nome é Norton Torga e sou o CTO da Infinity. Vários itens podem acarretar na lentidão do seu site. Aqui no suporte da Infinity, a gente vê diversos casos com diversos itens que atrasam a velocidade dos sites. Aqui eu vou comentar somente dos 5 principais. O primeiro deles são aqueles vídeos com autoplay. Geralmente esses vídeos com autoplay, ele fica no fundo do teu site, né? E assim, eu entendo, é legal você ter um vídeo no site para você deixar o site mais animado, né? Você não quer um site engessado. Mas o que acontece? Vídeos são pesados. Por mais curto que um vídeo possa ser, ele vai ter pelo menos uns 5, 10 megas de peso. Imagina isso adicionado ao peso do teu site. Se a pessoa está acessando via 4G ou algo do tipo, isso vai acabar acarretando que o site fique mais lento, né? Que você sinta que o vídeo que o seu site tá lento. Isso vai tirar os visitantes do teu site e gerar outros impactos, né? Que você provavelmente não vai querer. Como é que você pode fugir disso? É simples. Vídeos não é uma boa opção, tá? Mas você pode utilizar, por exemplo, SVGs, que é um tipo de imagem, né? E o SVG ele pode ser animado. Existem alguns sites, como por exemplo o Storyset, onde você pode pegar as ilustrações e animar online, sem precisar fazer nenhum tipo de programação ou então editar vídeo, nem nada disso. Vou deixar o link na descrição para você conhecer melhor. Tem também os Lottie Files, que é basicamente os SVGs animados, tá bom? Que tem num site chamado Lottie Files, inclusive, que você pode colocar dentro do teu site para fazer essa função de deixar o site um pouquinho mais animado, com mais vida, né? Bom, o segundo ponto são redirecionamentos. O que seriam redirecionamentos? Imagina que o seu site ele é www.meusite.com. Beleza. Então a pessoa vai lá, digita meusite.com ou clica em algum link, meusite.com. Vai acontecer um redirecionamento de meusite.com para www.meusite.com. Beleza, um redirecionamento, ok, não tem problema. O problema começa quando o redirecionamento é mal configurado. Então o que acontece? Você tem lá meusite.com, aí ele cai para www.meusite.com, depois ele vai para HTTPS, que é o SSL do seu site, né, aquele cadeadinho verde, ele vai então para um terceiro redirecionamento, HTTPS meusite.com. Mas espera, seu site não é meusite.com, é www.meusite.com. Então vai ter um quarto redirecionamento para HTTPS www.meusite.com. Então, para acessar o teu site, a pessoa precisa ser redirecionada para 3 lugares diferentes, né? Ela vai ter que acessar o meusite.com, que vai cair em www.meusite.com, para depois cair em https meusite.com e por fim cair realmente aonde está o site, né? Que é https www.meusite.com. Veja bem, não estou falando que você não deva utilizar prefixos, tá? Você pode utilizar. Não é necessário utilizar www hoje em dia, tá? Isso é um tabu. Um tabu não, mas um resquício, né, cultural nosso. O que eu recomendo vocês fazerem? Sempre configurar o redirecionamento para o final. Então, quando a pessoa acessar meusite.com, ela já deve ser redirecionada diretamente para a versão final, ou seja, https www.meusite.com. Tá bom? E não é somente com prefixos que isso acontece. Muitas vezes a gente vê isso acontecendo com landing pages, né? São aquelas páginas de lançamento que as pessoas usam para poder vender produtos específicos, etc. E às vezes a pessoa acessa a página e está assim, meusite.com/página 1. E aí essa página 1 redireciona para meusite.com/página 2. Aí depois vai redirecionando para uma terceira página. Ou então a pessoa compra um domínio, como por exemplo, meuproduto.com. Aí meuproduto.com cai no meusite.com/produto, que depois cai para uma terceira, quarta, você entendeu a ideia, né? A ideia é você ter o mínimo de redirecionamentos possíveis, tá bom? O terceiro item são imagens, tá? Não vou dizer que você não tem que ter imagens no seu site, senão ficaria horrível, né? Então, o que eu estou falando aqui em imagens? Eu falo imagens pesadas, tá? Ou então muitas imagens, né? Imagens, quando você tira uma foto, por exemplo, supondo que você tem um e-commerce, e aí o seu produto ele tem que ter uma imagem de qualidade para você vender, obviamente. Quando você tirar essa foto, se você tirar hoje de um celular bom, né, um celular que tem uma câmera legal, ou de uma câmera fotográfica daquelas mais top de linha, você vai acabar tirando a foto provavelmente em 4K, ou alguma resolução assim bem com muitos megapixels, né? E quando você levar essa imagem para o teu site tem que ser capaz de cortar essa imagem para o tamanho ideal, né? Eu não vou dizer cortar, mas redimensionar, né? Então, se você tiver uma imagem 4K, provavelmente você não vai querer exibir essa imagem 4K logo de cara,
né? Até porque o quadradinho que vai exibir o seu produto no teu site é pequenininho. Então você tem que buscar plugins, né? Depende da plataforma que você utiliza. Se você utiliza o WordPress, por exemplo, tem um plugin chamado Insanity, que ele consegue cortar, redimensionar essas imagens, né? Então, se você manda uma imagem 4K, ele vai reduzir para o tamanho que você especificar máximo. Geralmente, a gente recomenda as pessoas colocarem uma largura máxima de 1920, porque a resolução Full HD, que a maior parte das pessoas usam no computador, se bobear, acho que nem usam ainda, né? O pessoal ainda está na HD ainda, não na Full HD. No 1920 você já vai ter uma excelente qualidade, a pessoa já vai conseguir ver muito bem os detalhes do seu produto. Então você coloca no Insanity, por exemplo, para que ele corte as imagens para ficar sempre com no máximo 1920 de largura. A altura vai ser de acordo com a imagem em si, o plugin consegue fazer essa constatação e descobrir qual que é a altura que deve ficar, para manter o que eles chamam de aspect ratio, né, que é basicamente manter a proporção, tá bom? Isso já vai reduzir muito o peso do teu site, porque se vamos supor que no teu e-commerce você exiba 9 produtos, e antes você estava usando aquelas imagens 4K, e cada imagem tinha 4, 5, 10 megas, então você tinha, vamos supor, 9, né? Então é isso vezes 9, então fica muito pesado o teu site. Agora, quando você usa o Insanity para poder cortar essas imagens, você já vai reduzir muito o peso delas, porque a imagem vai estar menor. Eu continuo falando cortar, mas na verdade eu quero dizer redimensionar. Então, quando você vai redimensionando essas imagens para um tamanho que ainda é muito bom, né, 1920 está excelente de largura, você consegue realmente reduzir esse peso dessas imagens, né, porque elas vão estar menores. Mas você não só reduz peso através de redimensionamento, tá? Você pode melhorar a otimização das tuas imagens, né, melhorar o algoritmo delas. Tem tecnologias para isso, tá? Sites que fazem isso para você, como por exemplo Kraken.io, ShortPixel, JPEG Mini, são sites que conseguem fazer isso. E tem plugins também, na maior parte das plataformas tem plugins. Por exemplo, no WordPress, que é uma das mais utilizadas, você pode utilizar o ShortPixel, tem um pluginzinho lá e ele permite você otimizar acho que 100 imagens por mês gratuitamente. E o que ele vai fazer? Ele vai utilizar um algoritmo lá para poder reduzir alguns itens da imagem que não são essenciais para a imagem funcionar, para a imagem ficar bonita, né? Ou então melhorar a questão de coloração, etc. Bem específico, bem técnico, não vou entrar muito em como é isso é feito. Mas geralmente a gente pega uma imagem que tinha, sei lá, 10 megas e a gente consegue colocar essa imagem com 5 megas. Já reduz 50% do tamanho dela, na verdade o peso, né? Isso é só um exemplo, tá? Existem otimizações até melhores, por exemplo, a gente já viu otimizações de PNG aqui, onde a PNG tinha 900K e ele foi para 100K, tipo, 9 vezes de otimização. Uma excelente forma de você fazer isso. Se você é cliente Infinity, você não precisa fazer isso, obviamente. Por quê? A Infinity, eu acho que é uma das poucas hospedagens no mundo que consegue te entregar o que a gente chama de otimizador nativo de imagens. O otimizador nativo de imagens nada mais é do que uma tecnologia que a Infinity desenvolveu, e a cada 2 dias ela roda em todas as nuvens que a Infinity possui, né, todas as nuvens que a Infinity administra, e ela vai otimizando todas as imagens dos clientes automaticamente. E a gente utiliza um tipo de otimização que chama lossless, onde não há perda de qualidade na imagem, tá? Então, seu JPEG, seu PNG e etc., eles vão ser otimizados sem você precisar fazer nada. A Infinity faz isso por você, tá bom? E não vai ter perda de qualidade, o que é um benefício de você ser um dos clientes da Infinity. Por fim, ainda num tópico de imagens, a gente tem a tecnologia chamada Lazy Load. Na verdade, é uma tática, né? O Lazy Load, ele basicamente ele demora para carregar as imagens. Lazy Load do inglês significa carregamento preguiçoso, né? Ou carregamento devagar ou algo assim. Mais preguiçoso mesmo. Como é que funciona isso? Você acessou o site da Globo, você provavelmente já viu isso. Quando você acessa um site desses grandes portais de notícia, você vê que as imagens que carregam no site são somente aquelas que você está olhando para elas, né? Então, quando você vai descendo a página com o mouse, você vê que as imagens vão carregando à medida que você carrega o site. Então, o Lazy Load é isso. Ele só vai carregar o conteúdo do site quando necessário, ou seja, quando a pessoa vai rolando a página. E aí, se você tinha, por exemplo, 40 imagens no teu site, só que quando a pessoa acessa o teu site, ela só vê 3. Então, ela só carrega 3. À medida que ela vai descendo, vai carregando as outras imagens. Esse é o processo de Lazy Load. A maior parte das plataformas tem plugins que conseguem fazer isso, tá? Tem bibliotecas de JavaScript que fazem isso por você também. No WordPress tem um plugin chamado A3 Lazy Load. Ele faz isso para você. O LS Cache também faz isso para você. Tem a tecnologia de Lazy Load nele. Enfim, tem várias formas de você aplicar isso. Geralmente é só instalar um plugin e colocar OK. Só verifica se não quebrou alguma coisa, porque sempre que tem essas otimizações, pode ser que quebre alguma imagem ou algo do tipo, tá bom? Confere lá. O quarto ponto seriam excessos de CSS e JS. O que é CSS? O que é JS? Bom, CSS
são arquivos de estilo, tá bom? Arquivos de estilo é basicamente aquilo que dá cor ao teu site, que posiciona elementos, etc. E JS, ou JavaScript, são arquivos que dão vida ao teu site. Então, aquele menu animado, aquele rolamento devagar, e etc. Enfim, todos esses efeitos que você vê em sites, em aplicativos, geralmente são feitos com JavaScript, tá bom? O problema é quando há em excesso, né? Ou seja, quando você, por exemplo, instala plugin demais na tua plataforma. E aí cada plugin que você instala, ele vem geralmente com CSS e um JS. Nem todos vão impactar, mas plugins que são exibidos na parte principal do teu site, geralmente eles instalam um CSS e um JS dele, né? Então quanto mais plugins você instalar, geralmente mais pesado vai ficando, tá? Editores visuais, tá? Como por exemplo, no WordPress você tem o Elementor, você tem o Behavior, você tem o Div, etc. Todos esses editores visuais, eles carregam muito CSS e muito JS. A Infinity está atualmente mudando o nosso site para utilizar o Oxygen, que é um editor visual mais preocupado com isso, com essa questão de evitar ter muito CSS e muito JS, tá? Então, eu recomendo esse editor visual, acho ele fantástico, e ele consegue fazer a mesma coisa que os outros plugins, esses outros editores visuais fazem, só que carregando menos CSS e menos JS. Quanto é que um dos pontos de venda dele é justamente isso, né? É um editor visual mais performático, tá bom? Um outro ponto que você pode fazer, que geralmente você vê isso em plugins de cache, de otimização de site, é o processo chamado minificação de arquivos. A minificação, basicamente, ela remove linhas brancas, comentários, etc., dos seus arquivos CSS e JS, e aí eles vão ficando mais leves, né? Então a minificação, geralmente você ativa utilizando plugins de cache, eles já têm essa tecnologia, essa tática, né, de conseguir fazer isso por você. Um outro ponto interessante é fazer um processo chamado concatenação. Concatenação é uma tática de você pegar o seu CSS, vamos supor que você tenha 10 arquivos CSS no seu site, e aí você junta todos eles em um só. Tá? Isso é concatenação, é você juntar todos os arquivos num só. E aí são menos requisições sendo feitas, é um arquivo só. Melhora a questão do cache do teu site também, etc. Geralmente a concatenação também são feitas por tecnologias de cache, de plugins de cache, tá? A maior parte das plataformas tem essas duas táticas de minificação e de concatenação embutidas nos seus plugins de cache. Um outro ponto importante é que sempre que você utilizar plugins de chat online, por exemplo, aqueles plugins que tentam coletar feedback de usuários, etc., até aqueles de cookies, né? Eles são plugins que geralmente carregam arquivos de fontes externas, tá bom? E fontes externas você não tem controle, né? Pode ser que aquela fonte externa esteja tendo um problema e aí atrasa o teu site como um todo. A gente já viu isso, inclusive, em plugins de chat que não são muito confiáveis, né? Alguns plugins de chat que não são muito confiáveis, que carregavam CSS e JS de uma fonte externa, e é essa fonte externa, né? O site desse chat online estava lento, estava demorando muito, aí na hora que você analisa o site, você via que o site do cara estava lento justamente por conta disso, porque estava carregando CSS e JS de fontes externas. Então o ideal é evitar, tá bom? Evitar CSS e JS. Um caso muito comum que a gente vê aqui é quando a pessoa tenta colocar o like box do Facebook. E aí o like box do Facebook, para mostrar quantas pessoas curtiram a página, etc. Hoje eu acho que não é tão popular por causa do Instagram e tal, mas é um exemplo, tá? A pessoa colocava esse plugin lá e aí ele carregava 10 JS do Facebook, então assim, atrasava muito o site da pessoa, adicionava muitas requisições também, não é o que a gente quer, né? Então a gente recomendou a pessoa trocar esse Likebox por uma imagem do Likebox, né? Do Likebox. Então ao invés de colocar o widget do Facebook mesmo, ela colocava somente uma imagem demonstrando que era o Likebox. Aí na hora que a pessoa clicava, ela acessava a página do Facebook do cliente. Isso já reduziu muito o peso do site da pessoa e diminuiu bastante também o número de requisições, tá bom? E por fim, ainda nesse tópico de CSS e JS, isso que eu já falei muito, porque é um assunto que a gente vê demais aqui no Infinity, né? Então a gente acaba ficando empolgado para falar. Mas o último assunto aí, o último tópico, dentro ainda de CSS e JS, é você tomar cuidado com os scripts bloqueadores de renderização. Parece um nome complexo, mas é bem simples de você identificar. Quando você faz testes de velocidade, como por exemplo o GTmetrix e o PageSpeed, eles vão te mostrar que alguns scripts que você usa no teu site, eles estão bloqueando a renderização do seu site. Aí geralmente para você resolver isso, você move esses scripts lá para o footer do teu site, né? Para a parte final, para ele carregarem só no final, ou você troca o plugin que você usa por um que não tenha esse tipo de bloqueio.
né? Geralmente, bloqueio de renderização acontece por conta da ordem de carregamento, né? Como o carregamento nem sempre ele é assíncrono, pode ser que algum script demore para carregar e aí atrase todo o carregamento do resto, tá bom? Então, aí fica a última dica em relação ao excesso de CSS e JS. E por fim, como não poderia faltar, eu acho que essa realmente é a principal, tá? Essa aula vem meio que na ordem invertida, né? Essa lista que eu fiz vem na ordem invertida. Acho que o ponto principal que realmente atrasa os sites das pessoas é a utilização de hospedagens ruins, tá? Então, servidores lentos. Porque é difícil você conseguir oferecer uma hospedagem boa por um preço muito barato. Então você tem que sacrificar alguma coisa para você entregar preço. Geralmente hospedagens baratinhas, de 10, 20, 30 reais, são hospedagens que vão colocar 1000 sites no mesmo servidor, não vão utilizar tecnologia em nuvem, vão utilizar máquinas físicas, nem sempre as melhores máquinas, nem sempre vão utilizar as melhores tecnologias, né? Então não vão utilizar NVMe, SSD, não vão utilizar processadores de última geração, enfim. Você já entendeu onde eu estou querendo chegar, né? Então, o ideal é você sempre buscar hospedagens que são mais focadas em entregar desempenho, mais focadas em entregar segurança, né? E fugir dessas hospedagens baratinhas, tá bom? Você não precisa, não vou ficar falando um tecnês aqui não, mas a Infinity ela fez lá no nosso site, você vai ver uma página chamada Compare, tá? Eu vou deixar o link na descrição, obviamente. E nessa página a gente fez uma tabela, na verdade eu fiz para um evento que eu fui do WordCamp 2019 ou 2021, algum desses dois WordCamps, e lá eu classifiquei hospedagens em A, B e C. E aí eu defini quais são os melhores, qual site se beneficia melhor de cada uma delas. Se o seu site não gera renda, por exemplo, não faz sentido você ter uma hospedagem super premium, etc. Então você pode ir para hospedagem C. Se você tem um site que gera renda, mas não muita, usa hospedagem B. E se você já tem um site que tem bastante renda, seja um e-commerce, um blog, um portal de notícias, etc., se ele é um site importante para você, sempre busque colocar em hospedagens A. E aí nessa tabela da hospedagem A, eu defini quais são as tecnologias que classificariam a hospedagem como A. Então eu falo ali, por exemplo, de qual que é a velocidade do link que tem que ter o servidor, qual a tecnologia que o servidor tem que utilizar, até qual que é o tier do data center, né? A gente vai ter inclusive um post no nosso blog explicando tiers de data center, o que é 1, 2, 3 e 4. Aqui na Infinity a gente sempre usa tiers 3 e 4. Significa que o data center tem redundância em praticamente tudo, né? Então até isso mesmo eu coloco na classificação de hospedagens, para que o seu site, além de rápido, ele também não caia, né? Que tenha realmente bastante redundâncias, proteções contra desastres naturais, etc. Enfim. Aí lá nessa página de Compare, além dessa tabela, você também vai encontrar uma lista de tecnologias que nós da Infinity consideramos como vitais para o funcionamento do seu site. Tá? Então ali você vai ter GeoDNS, né, que são DNS espalhados pelo mundo, com mínimo tempo de resposta possível, com alta performance. Inclusive o vídeo anterior que eu fiz foi justamente sobre isso, sobre como que o DNS pode impactar a velocidade do seu site. E recomendo que você, inclusive, confira esse vídeo, muito interessante, você conhecer um pouquinho mais sobre isso. Lá também a gente vai falar sobre otimizador de imagens, que é uma coisa que a Infinity oferece. A gente vai falar sobre HTTP2, que é uma tecnologia nova utilizada para poder melhorar a velocidade dos sites, etc. Enfim, lá você vai ter uma lista completa do que você deve questionar a sua hospedagem atual. Basicamente, você vai chegar na hospedagem atual sua e perguntar, olha, você tem essa tecnologia? O meu armazenamento, ele usa discos SSDs NVMe? Então você pode toda hora perguntando, né, a sua hospedagem para você entender onde que ela se encaixa, se é no A, no B e no C, tá bom? Geralmente o barato sai caro, mas nem sempre, tá? Geralmente, assim, aqui na Infinity a gente tem o plano Neva, o nosso plano Neva ele custa R$ 69,90. É o melhor preço que a gente consegue oferecer, porque a gente, além de oferecer tudo isso, toda essa tecnologia que melhora a velocidade do seu site, a gente também vai oferecer, por exemplo, um website firewall gratuito, e é um firewall que realmente protege o seu site contra hackers, tá? Não é esses firewallzinhos baratinhos de graça do mercado. A gente realmente utiliza tecnologias muito boas na nossa hospedagem. E a gente não consegue fazer mais barato que R$ 69,90. Então, se você achar uma hospedagem que é mais barata do que R$ 69,90, toma cuidado, porque geralmente pode ser que esteja sacrificando alguma coisa ali que agora você não consegue ver, mas no longo prazo você vai ver. E essa tabela e essas tecnologias que a gente lista na página de Compare é justamente para que você não seja pego de surpresa, tá bom? E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Um abraço.